Bom dia, queridos. Paz seja convosco, amém? Meus amores, abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Enquanto você abre, quero agradecer por você estar aqui. Que alegria, que felicidade, meus amores, ver você aqui, investindo tempo em família. É isso que você está fazendo aqui, e eu também. Nós estamos investindo na nossa família. E eu quero agradecer muito a você, a muitos aqui trabalhadores que também trouxeram seus filhos e vão estar sendo ministrados nisso, mas há solteiros aqui como o Andrezinho, Gabriel, a Milena. Irmãos, olha que organização, irmãos. Quando eu entrei nessa escola, irmãos, eu fiquei tão alegre, irmãos, com a qualidade da organização. Isso é maravilhoso. Quero agradecer todo o time que tem trabalhado e você por estar aqui. Que no final do dia, irmãos, ainda que seja cansativo, porque a gente vai até às 10 da noite, mas que você saia daqui ricamente abençoado. Que os teus filhos saiam daqui ricamente abençoados. Em nome de Jesus, que a tua família saia realmente muito mais forte. E é isso que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui é algo em comum: Jesus Cristo e a sua palavra. E é ela que nós queremos atentar, tá bom? Quero começar dizendo, irmãos, antes da gente ler as escrituras, essa é a base do texto, 1 Samuel capítulo número 25, que a gente vai ler daqui a pouquinho. A gente vai ver alguma coisa primeiro na transparência, na projeção. Mas eu quero começar dizendo, irmãos, que muito daquilo que vai ser falado nesse dia, quase tudo, né? Uma vez Jesus disse, né, para algumas pessoas, né, quem que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então você vai perceber de muita coisa daquilo que a gente vai conversar, e principalmente daquilo que eu tenho como tema dessa pregação, dessa palestra de agora de manhã. Irmãos, quem nunca fez, atire a primeira pedra, né? Todos nós, como pais, como pessoas, nos envolvemos e caímos nessas coisas. Então, aquilo que você ouvir durante o dia, fique tranquilo, tem a ver mais conosco do que com uma pessoa só. Todos nós precisamos olhar para esses assuntos e a perceber, e estar apercebido sobre isso e dizer: Deus, eu quero amadurecer, eu quero melhorar, eu quero abandonar certas coisas. Irmãos, eu vou estar aqui com esse coração, eu vou estar com o coração: Deus, fale comigo, eu quero ser mais parecido com Jesus Cristo. Então, de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje, irmãos, sobre ira, comunicação, provocar uns aos outros, sobre aquilo que a gente ofendeu e foi ofendido, irmãos, quem nunca se irou? Quem nunca errou em se comunicar? Quem nunca provocou um ao outro? Irmãos, eu já caí em todas essas zilhões de vezes. Então, que Deus ministre no meu e no teu coração muito, em nome de Jesus. Fique tranquilo, eu acho que vai ter ministração, irmãos, e quando tiver, fique tranquilo, não é um ou outro, é todo mundo. É todo mundo, tá bom, irmãos? Então, amém, irmãos? Então vamos lá. Moca, pode passar. Quero começar o tema da qual eu quero conversar com vocês hoje é sobre ira. Tá bom? Então, o que é ira, o que provoca a ira, aonde a ira leva e o que fazer a respeito de tudo isso. Essa é uma palavra, irmãos, muito pequenininha, né? Tem um país com esse nome, né? Irã, né, irmãos? Tem Iraque, tem de tudo, irmãos. Tem iracundo, tem de tudo, irmãos. Mas esse é o assunto muito precioso, irmãos, que eu quero conversar com vocês. Em alguns momentos a gente tem confundido a ira com bipolaridade, que é uma palavra muito hoje em dia falada, né? Mas às vezes tem muito a ver mais associado com a falta de domínio próprio. Mas então eu quero decorrer sobre isso. Lembra, irmãos? Vocês lembram? Eu ia pegar o Hulk novo, irmãos. Eu pensei, não, nós somos das antigas, tem que ir o Hulk velho, irmãos. Vocês lembram desse, irmãos? Vocês lembram que esse diabo era um sarro, irmãos? Você lembra que ele ficava com metade das roupas, igual ali, ó? Era um sarro, irmãos do céu. Essa peruca desse Hulk feiosa, hein, irmãos? Esse é o original mesmo, meu amor. Esse é o original. E o que é o Hulk, irmãos? Né? Qual é o segredo dele? Né? E ele revelou
recentemente, irmãos, no antepenúltimo filme que ele fez, irmãos, dos Vingadores, irmãos, que ele disse: o meu segredo é que sempre eu estou irado. Né? O cara perguntou para ele se um Capitão América, o Hulk, não falou Hulk, como que é o nome do Hulk? Star Banners, como que é? Banner, eu acho que está na hora de você se esverdear. O Homem de Ferro falou: manda ele esverdear. E aí o capitão disse: olha, é uma boa hora para você agora virar o Hulk. E ele disse: ó, capitão, vou te contar o segredo. Ele dá aquela viradinha, irmãos, quase que eu trouxe essa parte do filme, irmãos, para a gente ver. E ele dizia: eu sempre estou irritado, eu não preciso fazer força, eu sempre estou irado, eu sempre estou irritado. Então, irmãos, é sobre isso que eu queria conversar, tá bom? Talvez eu e você, irmãos, debaixo da roupa aí estamos mais verdes do que a gente imagina. Não é verdade, meus irmãos? Quanto a gente se ira, quanto a gente está irado, quanto isso de estrago faz, quanto que isso muda nossa personalidade, nosso jeito, quanto que essa palavra tão pequena, irmãos, tão pequena dentro de nós, faz a gente se tornar monstros irreconhecíveis, mudar de cor. Então, por isso que esse assunto é importante, irmãos, porque envolve o nosso casamento, envolve a gente na empresa, mas principalmente envolve a gente com os nossos filhos, e esse é o assunto do dia. Amém? Próximo, Moca. Então, primeiro, o que é ira? Vocês sabiam, meus amores, que na Bíblia tem um pouco mais de 300 vezes a palavra medo? Não temas, não tenha medo. Mas ira, irmãos, é mais de 500. Então, olha que coisa mais interessante, tem a quantidade maior de palavras sobre ira do que sobre medo. Olha como esse assunto, irmãos, é importante para mim e para você. Às vezes, irmãos, a gente diz uns para os outros: não tenha medo da vida, não tenha medo de guerrear, de lutar, não tenha medo de fazer uma entrevista, não tenha medo de uma prova de matemática, não tenha medo. Irmãos, a gente fala tanto sobre isso, irmãos, mas na Bíblia tem muito mais sobre ira. E o que é ira, irmãos? Ira, irmãos, é uma explosão de emoções que uma pessoa possui, que faz com que ela haja sem pensar. Então alguma coisa, irmãos, desencadeia, irmãos, essas explosões de sentimentos numa pessoa, e que ela age impensadamente, age sem raciocinar, sem colocar o pinguinho nos is, sem ver os prós e os contra, sem dar tempo, sem orar muitas vezes, sem ler a Bíblia muitas outras. E geralmente, irmãos, uma pessoa com essa explosão de emoções, irmãos, de ira, quando age sem pensar, geralmente são ações vingativas. Geralmente é se vingando. E sobre ira, irmãos, essas explosões de emoções é muito interessante, porque muitas pessoas iradas têm uma reação mais parecida com um vulcão. Você percebe na hora, irmãos, né? Tem aí o nosso dialeto no Brasil, né? Saiu do sapato, tirou os tamancos, quebrou os pratos, passou com o carro por cima de tudo. Então tem muita gente, irmãos, que nessa explosão de emoções, que pode ser tantas coisas, né, irmãos, que faz a gente explodir de emoções, irmãos, geralmente vingativas, e de forma sem a gente pensar muito no que faz. Tem gente que reage muito como um vulcão, irmãos, que em erupção, que vomita, esbraveja, que agride verbalmente, inclusive fisicamente. E tem outras pessoas que são mais como ostra, irmãos, não como a pérola, mas como a ostra, que não mas interiorizam. Então tem muitos de nós aqui, irmãos, que exteriorizam essa explosão de emoções, irmãos, impensadas, a ira, mas tem muitos que interiorizam. Depende do jeito de cada um.
E o que os explodem, irmãos, aqueles vulcões, irmãos, em erupção, você sabe o que é a lava em erupção, irmão, você sabe o que é. E os que interiorizam, como que eles fazem, irmãos? Ficam emburrados, vão para o quarto, ficam em silêncio, não fala, sai dar uma volta. Não pense, irmãos, que depois que sai dar uma volta, volta com o interesse de conversar sobre aquilo, irmãos, que causou a erupção, a ira. Não, finge como se nada aconteceu, dá gelo. Os vulcões, irmãos, é assim, mas os que interiorizam é assim, irmãos. Ficam 15 dias sem falar. Aí volta a falar, pensa que volta a conversar. Não, vai jantar? Eu te alcanço a toalha. Na volta, irmãos, a conversa. Não, irmãos, é assim, uma ostra. Mas ambos têm ações de ira, sentimento de ira, agem de forma iracunda. Uns explodem e os outros interiorizam, mas ambos agem de forma irada, irmãos. Você conhece assim, irmão? Você já viu uma mulher já viu uma mulher com ira de vulcão? Irmãos, eu estava na fila da lotérica essa semana, irmãos, e um cara, ele não agiu certo, irmãos. Na lotérica, irmãos, o Big Mac da lotérica, o que é, irmãos? Não é jogar sorte? Sim ou não? Então, o Big da lotérica, o principal produto da lotérica é jogar sorte. Mas, irmãos, é muito comum em lotérica, além de jogar sorte, fazer o quê? Pagar a conta. Então tinha uma fila de mais de 30 irmãos pagando a conta. E, irmãos, eu estava no próximo, irmãos, para ser atendido, 1 hora na fila, ali no Shopping Maracanã. E vem um rapaz: posso eu jogar um bilhete? E a moça do caixa disse: claro que pode. E tinha um grupinho de senhoras, irmãos, atrás de mim. Não vai passar na minha frente, eu que não vou deixar. E aí, irmãos, a moça, e já começou a falar com a moça do caixa, e a moça do caixa disse: não, aqui a prioridade é o Big Mac, é a sorte. Mas, irmãos, o pior estava por vir, irmãos. Ele pegou o bilhete, irmãos, foi lá. Então ele passou na frente de todo mundo, irmãos, e ele deu o bilhete, e depois que ele deu o bilhete, ele tirou uma penca de conta, irmãos, que ele queria pagar. Você já imaginou, irmãos, aquelas senhorinhas atrás de mim? Epa! Não vai pagar nada, não! Irmãos do céu. E eu ali, irmãos, a minha orelha vermelhando, irmãos, e eu pensando assim: Senhor, não é justo mesmo, mas Ele não vai tirar a minha paz. Então, irmãos, tem gente que é como um vulcão em erupção, que chama para briga, que fala bastante, que convence os outros a ainda fazer. Tem aqueles irmãos que não falam nada, mas por dentro está virando Hulk por dentro, irmão, mais um pouquinho vira para fora. Tá bom, irmãos? E eu quero, sobre ira, que você assista um vídeo bem interessante do Pateta, irmãos. Eu acho que a gente já assistiu ele, tá bom? Vamos lá? Que fala sobre ira, numa situação específica da vida, né? Que interessante, né, irmãos? Irmãos, o que te tira do sério? O que faz você explodir? O trânsito? Toalha molhada no chão? Você limpar a casa sozinho e ninguém te ajudar? O que faz você ferver? Do seu walker ali, irmãos, é o trânsito, é a direção, é ser motorista. Mas o que realmente incomoda você, que te irrita, que faz você agir de forma impensada, que faz você, um filho de Deus, uma filha de Deus, desejar vingança, muitas vezes, dar um gelo no filho, dar um gelo no marido, não conversar por dias,
ter dinheiro no bolso, mas não dizer que tem dinheiro para a esposa, para a filha, para o filho. Agir de forma assim. Vou pagar com a mesma moeda. Vou dar o troco. Ah, é? É essa a nossa conversa, meus amores, pais, em nome de Jesus. A gente precisa entender que a ira, se ela é essa explosão de emoções que geram ações impensadas, geralmente vingança, qual é a origem da ira? Ah, não, a origem da ira é o trânsito. É o meu marido, eu falar, eu espiar não arrumar a cama. Não, irmãos, eu quero falar no teu coração. A origem da ira, irmãos, não é uma coisa que acontece de uma forma que você não gosta ou não concorda. Não. A origem da ira, irmãos, no nosso coração e na nossa vida, quando a gente explode, irmãos, tem dois motivos. Uma, a ira que a gente aprende, porque tem de companhia um iracundo. A Bíblia diz, o livro de Provérbios, abra lá, irmãos. Quero ler ainda o Samuel 25, mas abra lá em Provérbios capítulo 22, verso número 24. Olha o que diz, irmãos, como a ira pode ser aprendida. Uma pessoa iracunda, irmãos, pode influenciar os outros. Não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com um homem que logo se enfurece. Meu Jesus, os caras têm até Bíblia. Cara do céu. Não seja companheiro do homem briguento, nem andes com um colérico iracundo, para que não aprendas as suas veredas, os seus caminhos, e tomes um laço para, e arme armadilhas para você. Olha que interessante, para que não aprenda. Então, irmãos, a ira pode ser aprendida. Eu conversava, Chan, esse ano com uma pessoa muito importante para mim. E ela dizia, meus amores, que teve por muitas décadas da sua vida um patrão iracundo, briguento, brabo. Ele diariamente xingava as pessoas pelo telefone. Ele era dono da empresa. Ele xingava os clientes, ele xingava os fornecedores. Ele se irritava tanto que ele tacava telefone na parede. Salatiel tinha estoque de telefone. Não era celular. Lembra daqueles telefones fixos, irmãos? Lembram? Ele tacava nas pessoas. Não foi a minha mãe que disse isso, irmãos. Foi uma outra pessoa. Mas a minha mãe já trabalhou com esse empresário. Um dia, irmãos, ele brigou por alguma coisa lá e ele atacou o telefone, irmãos. A minha mãe fez assim, senão acertava nela. Pensa, meus amores. O que é um homem iracundo? Ira, irmãos, é os rompantes. Quem já ficou irado aqui, ergue a mão. Todos nós. Iracundo, irmãos, é aquele que já tem o hábito da ira. O iracundo, irmãos, é o cara que já virou Hulk. Que a ira já faz parte dele. É um hábito. É sempre assim. Então, irmãos, saiba de uma coisa, a ira, ela pode ser aprendida. Talvez é um pai que foi tão rígido, militar, não sei, irmãos. Talvez um pai que cobrou tanto as coisas da gente, irmãos, o tempo todo, irmãos, o tempo todo, e a gente não precisa reproduzir isso. O tempo todo muito brabo, o tempo todo eu tenho que fazer, e aí a gente aprende isso e a gente quer trazer isso para a nossa família. A ira se aprende. Fora isso, irmãos, o mais importante e o real problema da ira, irmãos, não é a toalha molhada no chão. Não é que o pessoal não tira nem o prato da mesa. Não é que a casa está caindo e se eu não for lá arrumar, você não vai. Não, irmãos, a origem da ira, irmãos, além dela poder ser aprendida, o real problema é o pecado, irmãos, é a natureza pecaminosa dentro de nós. Esse é o real problema.
Porque o problema, meus amores, não é, por exemplo, que os nossos filhos não dão valor, o nosso cônjuge não dá valor. Não, às vezes o nosso coração, o desejo do nosso coração está no dinheiro. E quando mexe com dinheiro, irmãos, faz a gente virar Hulk. Eu conheci, irmãos, um pai de família que ele colocava validade na lâmpada, nas lâmpadas da casa. Lembra, amor? Que ele contava os minutos que os filhos tomavam banho. É 7 minutos o banho. Ele desligava a energia, irmãos, para desligar o chuveiro. Acho que o Xan conheceu também essa família, né, Xan? Então, irmãos, por quê? Porque o real problema é que os filhos demoram demais, as meninas demoram demais para tomar banho e o cabelo é comprido. Não, pais, não é porque elas demoram demais no banho, é porque nós estamos pensando no dinheiro. O problema, irmãos, não é o que os outros fazem, e nós precisamos entender isso, meus amores, em nome de Jesus Cristo. O problema são coisas aqui dentro de nós, que não está resolvido, que vem de Adão e não de Cristo. E quando mexe nessas coisas aqui dentro de nós, irmãos, seja o amor pelo dinheiro, seja o amor por si mesmo, seja o amor pelo presente mundo, seja o amor por controle e poder. Lembra o seu Walker ali, irmãos, o pateta no trânsito? Que ele se sentiu dono da rua? Quando ele entrava no carro? Muitos irmãos têm isso dentro do coração, esse pecado do controle, que quer controlar, que quer dominar, que quer governar, que quer se sentir poderoso em família, ou na empresa, ou na rua, ou com os filhos. Então não é porque os filhos responderam, meus amores, ou porque bateu a boca, irmãos, ou porque ele quis se levantar para explicar a sua posição, ou a sua cosmovisão, ou o que ele está vendo, é porque a gente tem o poder. Fica quieto. Porque nós queremos o controle. Então, muito, meus amores, da ira não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior dentro de nós, irmãos. Pecado. Puro, irmãos. Ou porque nós somos entregues ao dinheiro, ou porque nós somos entregues aos prazeres, ou porque nós pensamos como o mundo, ou porque a gente quer controle e poder, ou porque a gente mente mesmo e a gente não se importa, irmãos, ou porque a gente ama inclusive a própria tolice, a estupidez. Então, irmãos, nesse ponto tão importante, dá uma olhada nessa árvore. Sil, árvore do que você acha que é? Eu não manjo patavina nenhuma de árvore. Geóloga, agróloga, arvoróloga. Irmãos, a Iris é formada em agronomia, né, Iris? A Iris e o Alan. Meu amor, eu sei que está longe, meu amor, mas só de bater os olhos, você chuta na mangueira, olha que coisa mais linda. Guacapeira, você falou? Vacapeira? Hã? Abacate, seu benção! Seu Walker. Brincando, Vanê. Irmãos, essa árvore está podre. E eu procurei, irmãos, em sites de notícia por árvore podre, e essa é uma árvore na praça que podia prejudicar a população, porque as suas raízes podres numa ventania poderia cair e causar um acidente. Mas quando a gente bate o olho assim, olhando meio que por fora, cara, parece que está tudo certo. Meus amores, sobre a ira,
A gente precisa entender que nós somos essa árvore podre, irmãos. Ninguém aqui é santinho, irmãos. Ninguém aqui, irmãos, perfeito e todo-poderoso é só um, Jesus Cristo, irmãos. Eu e você somos pecadores. Que a gente tem muita semelhança, irmãos, de árvores podres, aonde por fora, de alguma forma, irmãos, tem uma casca, né? Igual o seu Walker, lembra, irmãos? Uma formiga no chão, não vou pisar. Não, eu amo a natureza. Mas num dia de chuva na poça, você viu o que ele fez ali no videozinho? Só para molhar o pedestre? Maldade. Por fora, irmãos, não pisa nem na formiga, mas por dentro, podre pelo pecado. Então, meus amores, nós precisamos entender isso. E a primeira chave que eu queria te dar, irmãos, é que quando você for começar a ter os sentimentos e emoções de ira, eu quero que você pare e pense: por que isso está me irritando? E vá muito além, irmãos, do que as coisas emboladas. Vá muito além, irmãos, do que não cumpriu o horário, não chegou no horário. É além disso, irmãos, tem a ver com aqui dentro. Por que eu não permito chegar no horário? Por que me incomoda tanto isso daqui? Amém, meus amores? Tá bom? Próximo. Então, olha que coisa interessante. Vamos ler aonde a ira leva, mas vamos ler lá então 1 Samuel capítulo 25. Eu não vou ter tempo de explicar a história, então eu queria ler o capítulo 25 de 1 Samuel. Diz assim o verso número 2. Vamos acompanhar, irmãos? Eu quero que você leia com bastante calma. Obrigado, meu amor. Quero que você leia com bastante atenção, porque a gente não vai poder passar pela história. Então, só lendo, você já tem que ter uma compreensão de texto. Havia um homem em Maom que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita. Olha que interessante, a mulher dele era bonita e com juízo, sabedoria. Porém o homem era grosseiro e mau. Então o marido, irmãos, era grosseiro e mau, e a mulher era bonita e sábia. E ele era da família de Caleb. Verso 4. Davi ficou sabendo, antes de ser rei ainda, ele não era rei, né? No deserto, que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. Assim lhes direis: paz seja contigo e com toda a tua família e com tudo o que tens. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos, e eles se dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá aos teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Então Davi ficou sabendo que Nabal, irmãos, que era esse homem rico, que tinha muitas ovelhas, estava na época de tirar a lã das ovelhas, de tosquear elas. Esse é um dia de festa, porque ali agora aquela lã vai gerar então renda, faturamento. Então, irmãos, é igualzinho na construção civil. Quando você faz uma laje, geralmente, depois da laje tem o que, irmãos? Churrasco. Tá bom, irmãos? Eu não sei porquê, irmãos, levanta a parede e não tem churrasco, mas faz laje e tem churrasco. É a mesma coisa aqui, irmãos. Estão tosqueando as ovelhas, e depois de tosquear vai ter o quê? Churrasco, porque é um dia de festa, de celebração. É um momento oportuno, gostoso. E Davi ficou sabendo disso e mandou os teus 10 homens pedir para Nabal o que ele possa ter de comida para eles. Por quê? Porque Davi, com seus 600 homens, ficaram próximo da riqueza de Nabal, mas nunca se apropriaram de nada. Muito pelo contrário, defenderam aquilo que Nabal tinha por ética tão somente, por saber o que é certo e errado aos olhos de Deus.
Qual é a resposta de Nabal, irmãos? Diz ali, irmãos, no verso 9: os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do meu senhor. Tomarei eu o meu pão, a minha água. Olha o pecado, irmãos. Poder, controle, é meu. É meu. A minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas as palavras. Então Davi disse aos homens que se seguiam: ponha cada um uma espada na cintura. E assim eles fizeram, e Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram com a abordagem. O que está acontecendo aqui com Davi, irmãos? Nabal disse que não vai dar nada. Não conheço vocês. O que Davi fez? Pegou a espada, botou na cintura e mandou os seus soldados também pegar a espada. Eles foram em 400. O que é isso, irmãos? O que é isso? Ira. Faz agir sem pensar. E o que eles estão planejando? Matar Nabal e os seus. 400 homens pegam suas armas e vão até onde Nabal está para se vingar. A ira gera vingança, irmãos. E aí mais um dos servos de Nabal e de Abigail disse a Abigail, a mulher, irmãos, que era o quê? Bonita e sensata. Mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros ao deserto com os cumprimentos ao nosso Senhor, e ele os destratou. Olha o que Nabal fez com Davi, irmãos: desofendeu. A ofensa, irmãos, pode levar a gente a se irar. E aí diz: entretanto aqueles homens têm sido muito bom para conosco, nunca foram maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, cuidando das ovelhas. Pensa agora e vê o que pode fazer, dona, patroa, Abigail, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua família. Olha o que os servos dizem sobre o patrão Nabal, irmãos, no verso 17. O 17: e o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Nabal, irmãos, esse cara grosso e mau, olha o que o servo está falando dele. A gente não consegue trocar uma palavra com o Nabal. Por quê? Porque ele é arrogante, porque ele é perverso, porque ele é genioso. O texto, irmãos, na origem diz filho de Belial, contra qualquer tipo de autoridade, seja de rei ou de Deus. Olha que coisa interessante, verso 18: então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheio de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos secos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus servos: ide à frente, eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido Nabal. Por que ela não falou nada para o Nabal, irmãos? Para o Nabal não fazer nabalzice. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adianta ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse, e tudo quanto lhe pertencia, ele me devolveu o bem com o mal. Ó, irmãos, Salatiel, Davi está com o coração ofendido, por isso que está com a espada na cinta, e está indo em direção a Nabal. 22: assim Deus castigue Davi severamente. Olha o que ele falou, irmãos: assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Envolve até Deus, irmãos, na jogada. 23: quando Abigail viu Davi, irmãos, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrado aos seus pés lhe disse: Senhor meu, caia sobre mim a culpa, deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso Nabal, filho de Belial, porque ele é como o seu nome. Olha o nome dele, o que significa: Nabal é o seu nome, e ele é insensato, tolo. Nabal significa tolo.
sem juízo, irresponsável. Mas eu, tua serva, não vi os servos que o Senhor me enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives como o Senhor, que te impediu de derramar sangue e de te vingares. Olha que interessante, com a tua própria mão e os teus inimigos. Tá bom, irmãos? Eu acho que eu vou levar muito tempo lendo o texto. Mas qual é o fim da história? Davi ouve a consciência. Davi ouve Abigail. Davi ouve o Espírito Santo. Abigail faz esse papel da nossa consciência, do Espírito Santo. Ele aceita aquilo que ela trouxe. E ele reconhece, graças a Deus que você me interceptou, porque eu estava prestes realmente a sujar com sangue a minha mão. Abigail até falou uma coisa interessante sobre Davi. Ela disse: olha, o Senhor Deus tem dito coisas sobre você que vai te estabelecer, verso 30, príncipe sobre Israel. Nabal, quem é Davi? Filho de Jessé? Mas a mulher sabia que Davi seria o próximo rei. Então, irmãos, é o que acontece. E eu terminando a história aqui, irmãos, uma coisa muito interessante. Ela resolve o problema com Davi. Davi volta atrás, vai em paz. Quando ela chega em casa, o que Nabal está fazendo? Festa. Irmãos, Nabal está com a cabeça cheia de pinga. O texto bíblico está dizendo que é vinho. E ele está fazendo festa, irmãos, porque na verdade terminou a laje, tosqueou as ovelhas. E a mulher, Thaís, não conversa com ele agora porque ele está cheio de gole, mas espera o dia seguinte, onde, irmãos, ele está mais sem o efeito da bebida, diz o verso número 36. E no 37, sucedeu que pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas. Ela contou tudo o que aconteceu, irmãos. Que ela foi até Davi, que ela levou comida, que ela levou presentes para ele no sentido de pão, de comida, de mel, de ovelha. Sabe qual foi a reação do Nabalzão? Irmão, você não vai acreditar. Olha o que o texto diz, verso 37. Sua mulher lhe contou essas coisas e ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como uma pedra. Irmãos, esse aqui é o Masterchef da ira. Ele ficou tão irado, irmãos, que o coração paralisou. E morreu em 10 dias, diz o versículo próximo. Em 10 dias morreu. Em 10 dias. E 10 dias, irmãos, é a base decimal dos números. 10 dias é a base do dízimo. Uma coisa. 10, irmãos, é 10 mandamentos, lei de Deus. 10, irmãos, é as 10 virgens, irmãos, vigilância. 10 é as 10 minas, aquilo que Deus coloca na nossa mão para a gente florescer. 10 é o tempo que eu tenho, irmãos, para terminar. Deus deu 10 dias, por quê? É como se Deus dissesse: chega. Chega. Vamos voltar para a projeção? Então, irmãos, a ira leva a ser Nabal. Porque é um caminho, é um processo, meus amores. Primeiro se ofende, depois fica amargurado, depois fica iracundo, depois fica teimoso, rebelde, obstinado, e depois vira tolo. Porque um homem que age pela ira, irmãos, o tempo todo é tolo, porque o tempo todo está agindo sem pensar. E a Bíblia diz que o nome de Nabal é insensato, é tolo. Então, onde a ira leva a viver sem juízo. A ira leva, irmãos, a Moca já passou tudo, a Moca é uma benção. A ira acaba com os relacionamentos. A ira de Nabal, irmãos, fez ele não reconhecer quem era Davi. A ira de Nabal, irmãos, ser uma pessoa iracunda, irmãos. Lembra? Perverso, maldoso, grosseiro. Fez ele não ter relacionamento com os servos dele. O próprio servo disse para a mulher: ninguém consegue falar com ele. Irmãos, a ira dele, irmãos, fez ele perder a esposa, que era linda e cheia de sabedoria.
Saiba de uma coisa, a ira destrói os relacionamentos, meus amores. E não é só com o vizinho, não é só na empresa, dentro de casa. Será que, irmãos, esse vulcão de emoções, irmãos, que faz a gente agir sem pensar, tem acabado com o nosso relacionamento com os nossos filhos? Tem afastado ele de nós? Ei, meus amores, tem afastado o nosso cônjuge da gente? Irmãos, a ira leva à autodestruição. Como que morreu Nabal? Morreu de ataque cardíaco, irmãos. Parou o coração. Por quê? Porque ele ouviu que a mulher fez uma coisa que ele não queria. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a mulher deu o que ele não queria? Não, porque é pecado. Tem que ser do meu jeito. E do meu jeito é não dar nada para Davi. E por que você levou? Na hora, irmãos, o coração dele parou. Até quando que nós vamos brigar em família com os nossos filhos porque tem que ser do nosso jeito, meus amores? Irmãos, não pensa que Deus come isso com farinha, irmãos, vai chegar uma hora que Ele vai dar fim. 10 dias. Nós não precisamos se autodestruir, irmãos, a gente não precisa destruir nosso casamento, a gente não precisa destruir nosso relacionamento com os filhos. A gente não precisa destruir onde a gente se envolve, no que bota a mão, meus amores. Por quê? Por causa disso, porque a gente não se governa e não se controla aqui dentro. Próximo. O que fazer? Pastor, então o que eu vou fazer? Isso vai ser muito ministrado e essa é a última transparência, penúltima. A outra é uma frase só. O que fazer, meus amores? Você tem que pensar. Quando você ficar irritado porque a casa está suja, porque ninguém ajuda, porque a toalha está embolada, molhada, porque a filha pegou e misturou roupa clara com roupa escura e manchou. Em vez de você soltar os cachorros, meus amores, em vez de você vulcanizar a coisa, em vez de ser Nabal, irmãos, para e pensa. Calma, respira. Pensa. E olha que interessante, irmãos, às vezes você tem que pensar, cara, o que provocou minha ira? Por que eu fiquei nervoso ou nervosa? Cara, porque a casa está uma bagunça. Aí o que você pensou? Você tem que pensar nisso. Cara, o que eu pensei? Já sei, não é justo, todo mundo jogando videogame, vivendo no Instagram, e eu aqui, eu sou uma escrava mesmo, eu sou escrava. Ninguém me ajuda, não estou nem aí comigo, como é que a gente é, irmãos? Esse exemplo, irmãos, parece que a gente já pensa nas mulheres, né, irmão? É que eu pensei em pegar leve com nós, irmãos. Então é o seguinte, não estou nem aí comigo, irmãos, não, mas nós temos nossos exemplos, né, Talu? Né? Mas é o que nós vamos pensar, está cheio de sentimento, irmãos, cada pensamento desse vai fazendo a gente ser vulcão. Não é justo, ninguém me ajuda, nunca me ajudam, não estão nem aí comigo, são um bando de porco e machista. É que lá em casa tudo é homem, irmãos, então por isso que eu pensei em porco e machista, uma coisinha carinhosa. E esse aqui é maravilhoso, irmãos. Acho que eu sou a empregada deles. Irmão, mas a melhor ali, irmãos, só quero ver quando eu morrer. Ei, meus amores. Irmãos, quando nós estamos ficando irados, é assim, irmão, tá prestes a quebrar os pratos, irmão, já tá pegando nos pratos ali. Por que está pensando tudo isso? O que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que pensar, calma. Está se irritando, calma. Então tem que pensar, primeira coisa, no que eu pensei. Segundo, no que eu decidi. É que não deu espaço ali na transparência, Pati, por que eu não coloquei? O que eu decidi? Já sei, não vão fazer, eu também não. Não vai ter almoço hoje, seus bananas. Você quer ver com barbita? Hã? É? Ó, que eu tô fazendo com as meias de você, ó. Vai ficar tudo encardido. A máquina que limpa, eu não vou mais fazer mais nada.
É mais fácil falar dos outros, né, irmãos? Eu podia dar meus exemplos, mas O que a gente decide fazer? Sair de casa? Não fazer mais? Bater? Xingar? Quebrar? Rasgar? Teve um dia, irmãos, Juscelio, você não vai acreditar, teve um dia que eu virei o Hulk. Eu peguei o tablet do Mateus e peguei uma ferramenta, um martelo, e fiz bem assim no tablet. Quebrei o tablet com o martelo. A partir daquele dia, irmãos, meu nome é Hulk em casa. O que a gente decide fazer? Aquele dia, porque eu não parei para pensar, mas fui pensando em várias coisas. Eu decidi quebrar o tablet com o martelo e quebrei. A ira faz a gente quebrar coisas. A ira faz a gente quebrar relacionamentos. A ira faz a gente quebrar corações. Nunca vou esquecer o dia que eu chamei, ensinando matemática para Gustavo. Ele tinha 7 anos. Eu chamei ele de burro. Por causa de pecados de dentro do meu coração. Por que eu tenho que pensar? Porque no momento que a coisa está acontecendo, irmãos, a gente pensa um monte de coisa e decide fazer certas coisas. Mas a gente tem que pensar o que a Bíblia diz. Cara, a Bíblia diz em Tito que as mulheres precisam aprender a amar o esposo e os filhos. E em como lidar com a casa de uma forma maravilhosa. Opa, pera lá, então esse é o meu dever. Então por que eu vou me irar daquilo que é meu dever? Da mesma forma, meus amores, por que os filhos vão se irar com os pais pela obediência, se é dever honrar pai e mãe? Pera lá, é verdade, eu não tenho que me preocupar tanto em me divertir, porque o pai não quer que eu vá lá. Eu tenho que estar mais preocupado em como honrar ele, porque esse é meu dever. Então, irmãos, a gente tem que pensar um pouco sobre o que a Bíblia diz e o que eu deveria ter pensado e decidido. É verdade, eu pensei errado, isso não é justo. Não, Deus sabe o que é justo e Ele me deu a minha família e eu preciso governar ela de forma maravilhosa. Não, nunca me ajudam, isso é mentira. Não, porque de vez em quando, é difícil, né, eu me ajudar, mas de vez em quando Ele ajuda um pouquinho. Não é nunca. Ah, menino, não estão nem aí comigo. Não, isso não é uma verdade, porque eles me amam. E eu me sinto amado, mas agora eu estou irritado, mas eu sei que... Então, irmãos, a gente precisa pensar, irmãos, o que a Bíblia diz e pensar no que eu deveria ter pensado e decidido. Cara, é uma verdade mesmo. Eu posso agir diferente. Próxima, e termino. Então, irmãos, acusação próxima, acusação falsa, desonestidade. Olha que interessante, nunca me ajudam. Isso não é ser honesto, irmãos, da nossa parte. Não estão nem comigo, a gente está acusando falsamente. Próximo, xingando, né, uns porco machista. Irmãos, olha o que a ira é, irmãos. É um pecado dentro de nós. Próximo, impaciência. Quero ver quando eu morrer. Ingratidão. Não, meus amores. Próximo, e às vezes esse jeito, irmãos, a gente pensar faz a gente se afastar do cônjuge, do filho, do patrão, do vizinho. Mas nós temos que fazer tipo Abigail, irmãos, que viu que Davi está vindo com espada na mão, irmãos. Vai ao encontro. E Abigail faz o papel da consciência. Abigail faz o papel do Espírito Santo e acalma o coração de Davi. Irmãos, nós precisamos pensar. A gente precisa ouvir nossa consciência, a gente precisa ouvir o Espírito Santo, a gente precisa se lembrar da Bíblia, para a gente não seguir o caminho de Nabal. Próximo. E termino com isso aqui, irmãos. Se você não tiver Cristo em seu coração, você não será capaz de realizar mudanças de forma que agradem a Deus. Se é uma coisa de pecado, se a ira é uma coisa de... Irmão, se a ira tem feito a gente pagar mais caro para viver, se a ira tem sido motivo da gente destruir relacionamentos e lembranças boas com os nossos filhos, intimidade com eles, vai muito além, irmãos, do que ler um livro. Se a gente não tiver Jesus Cristo no nosso coração, irmãos, as transformações que a gente vai conseguir fazer
vão ser muito superficiais. Esse é o ponto principal para lidar com isso, irmãos. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, e só com Ele no nosso coração que a gente pode saber como lidar e não seguir o caminho da ira. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Qual foi o final de Nabal? Do Nabalzão, irmãos? Morreu. Como diz aquele rapaz lá, né, irmãos? Morreu. Valci, Davi é louco de esperto. Irmãos, Thaís, Davi ficou sabendo que Nabal morreu, mandou, Dressa, os servos chamar quem? Para ser mulher dele? A bonita e sensata. Irmãos, e o que Abigail fez quando os servos chegaram dizendo: Davi mandou buscar você para você ser esposa dele? Ah, estava esperando você, minhas malas já estão prontas. A Bíblia diz, irmãos, que ela reuniu 5 servos. Olha o que ela fez. Ela se ajoelhou para os servos e diz: eu vou me ajoelhar para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Aliás, ela não se ajoelhou, ela disse isso. Eu vou servir vocês sendo mulher dele. Ela fez um merchan ali, né, irmãos? Chamou 5 servas dela e montou no jumentinho, irmãos, e perna para quem tem. Deixou de ser mulher do Nabalzão para ser esposa do rei Davi. Fora Jesus Cristo, Davi é o maior nome de Israel. Nós temos nomes importantes aqui, Ayrton Senna. Para Israel, Davi é um nome precioso. O rei Davi é uma pessoa preciosa. Deixou de ser mulher do Nabalzão, do sem juízo, do iracundo, do explode sempre, para ser esposa do rei Davi. Não é o que está dizendo que eu tenho que me separar? Meu Deus do céu, irmão, não faça isso. Mas eu estou querendo dizer, irmãos, que é isso que Jesus Cristo quer fazer. Ele quer transformar a gente de Nabal em rei Davi. Ele quer mudar aqui dentro, irmãos, para a gente deixar de ser Nabalzão, para ser um homem segundo o coração de Deus. E eu queria orar por isso. Vamos orar, fecha os olhos. Vamos pedir isso para Jesus? O que você acha? Vamos se arrepender da gente ter quebrado tanta coisa, ferido o coração, machucado os nossos filhos. Vamos falar sobre isso. Vamos pedir: Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero mais ser Nabal. Deus, de graça e de poder, em nome de Jesus Cristo, me perdoe por toda a insensatez, me perdoe, meu Deus amado, por toda a falta de sabedoria, me perdoe, meu Deus amado, por me entregar à explosão, meu Deus amado, de emoções e agir tantas vezes na minha vida, meu Deus amado, sem pensar. Me perdoe por desejos e pensamentos de vingança. Me perdoe, meu Deus amado, por tudo aquilo que pensei, meu Deus amado, e decidi fazer, meu Deus amado, que me perdoe por esse negócio de ficar emburrado, Senhor, de virar as costas, de não falar, de dar gelo. Deus, me perdoe. Me perdoe, meu Deus amado, por sentimentos de querer pagar com a mesma moeda. Me perdoe por me agarrar à ofensa, à mágoa. Me perdoe por me permitir, meu Deus amado, me irar. Me perdoe por tanta falta de paciência com a minha família. Me perdoe por tudo aquilo que eu quebrei, que eu destruí, meu Deus amado. Meu Deus amado, não somente de coisas, meu Deus amado, mas de sentimentos e do coração, meu Deus amado, da minha casa e da minha família. Me perdoe por todas as vezes que eu respondi grosseiramente, meu Deus, e arrogante. Me perdoe por todas as vezes que eu quis poder e controle e autoridade e mandei todo mundo ficar quieto, nem dei o tempo para ouvi-los. Deus, tem misericórdia com a minha vida. Eu não quero morrer cedo. Eu não quero me autodestruir, meu Deus querido. As coisas não precisam ser feitas do meu jeito. Meu Deus, eu não quero a tolice, meu Deus amado. Eu não quero ser iracundo, meu Deus amado. Eu não quero esse pavio curto.
Eu rejeito, meu Deus amado, esse negócio de achar que é o meu jeito e que é a minha personalidade é o que eu sou assim. Não, é pecado. Ou eu aprendi com alguém, ou é pecado. Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero ser homem segundo o teu coração. Eu quero olhar as coisas diferentes. Eu quero não só olhar as coisas diferentes, eu quero reagir. Eu quero pensar, meu Deus amado, antes de fazer qualquer coisa. E eu não quero pensar do meu jeito, meu Deus, ou como me ensinaram. Eu quero olhar para a Bíblia. Restaura a minha casa, restaura o meu coração, restaura a minha vida. Mas começa, meu Deus, com uma restauração entre eu e você. Senhor Jesus, governa-nos. Senhor Jesus, quero estar de olho em você, meu Deus. Sara e cura meu coração. Eu não sei o que me deixou tão pavio curto, meu Deus amado. Se foi as lembranças da vida, o dia a dia, o que eu aprendi não importa. O seu pecado dentro de mim. Eu quero Jesus. Eu quero paz sobre o meu coração. Eu quero agir diferente. Eu quero transformação. Eu não quero ser uma árvore podre, que por fora bonita, mas por dentro podre. Não, eu não quero ser o Hulk, meu Deus, não. Eu quero ser o que o Senhor pagou na cruz para que eu seja e desejou desde a criação do mundo. Ser teu filho conforme tua imagem e semelhança. Eu me arrependo, meu Deus amado, em nome de Jesus, por todas as ações iracundas e o que isso provocou, mas eu estou disposto a restaurar, a transformar e a consertar e a fazer nova todas as coisas em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus, irmãos.